Eu sou o professor Alberto Araújo, seja bem-vindo. Neste primeiro bloco nós vamos falar sobre os contratos bancários e sobre a interpretação moderna que os tribunais estão dando nessas relações entre particulares, especialmente em relação ao direito das obrigações. Muito bem, o primeiro tema que eu vou falar é a respeito da constitucionalização do direito civil e sua repercussão nos contratos bancários. E sobre esse tema eu vou falar aqui sobre a supremacia da Constituição e dos direitos fundamentais. Como eu disse no vídeo de apresentação, é importante que o advogado conheça essas bases teóricas a respeito do direito contratual e direito das obrigações para fundamentar suas petições iniciais e os seus recursos. Bom, inicialmente eu queria dizer o seguinte, está mudando o paradigma a respeito das relações privadas nos contratos particulares. Porque quando prevalecia a supremacia do poder legislativo, quando o que prevalecia era aquilo que estava no código, na letra fria da lei, muitas vezes havia muita injustiça na interpretação dessas normas jurídicas ao analisar o caso concreto. Então, nessa situação, o juiz, o magistrado, ele não olhava muito para o lado das partes no processo, as situações reais da vida da pessoa que estava, às vezes, com um problema financeiro e que, por esta razão, deixava de cumprir os seus contratos. Mas, mesmo assim, como prevalecia a supremacia do poder legislativo, ou seja, no caso das normas jurídicas, sem que houvesse uma interpretação do conteúdo axiológico, dos princípios, né, dessas normas jurídicas, muitas vezes havia aí muita injustiça, porque o juiz não considerava a situação real que as partes contratantes do contrato, principalmente para o hipossuficiente, que é o consumidor assalariado, aquele que busca um empréstimo bancário ou que busca um empréstimo para poder financiar o seu veículo, que é um bem de consumo muito necessário aqui no Brasil, né, para todas as pessoas. Então, muitas vezes, por uma questão que foge do seu controle, por exemplo, a perda de um emprego, e ele deixa de receber um salário e fica inadimplente. E então, nessas situações, antigamente, né, estou dizendo aqui antigamente, a interpretação era absolutamente uma interpretação dogmática, uma interpretação literal da lei, dos artigos do Código Civil, onde o que prevalecia era o princípio da segurança jurídica, né? Então, e o princípio também da segurança, que fazia com que esses contratos fossem analisados de uma forma que importasse apenas o que estava escrito nas cláusulas contratuais, tá bom? Mas, com o tempo, os tribunais superiores, principalmente o STJ e o STF, passou a enxergar os contratos, as relações entre particulares no direito da obrigação de uma forma a se aproximar mais da dignidade, do princípio da dignidade da pessoa humana, principalmente depois da Constituição de 1988, que é o marco histórico aqui no Brasil. Bom, de uma certa forma no mundo, né, isso começou na Europa após a Segunda Guerra Mundial, quando foram criados os tribunais constitucionais, como por exemplo o Tribunal Constitucional Italiano em 1949, o Tribunal Alemão em 1949, depois da Constituição Alemã de 1949, o Tribunal Constitucional de 1951 e depois o italiano de 1956. Posteriormente, com a redemocratização de vários países na Europa, como por exemplo Portugal em 1976, a Espanha em 1978, ambos também criaram seus tribunais constitucionais para proteger os direitos fundamentais, onde agora a supremacia não era mais do Estado legislativo, mas agora do Estado de Direito, ou seja, agora a supremacia era da Constituição, dos princípios constitucionais dos direitos fundamentais. Então, nesse momento, lá na Europa, na segunda metade do século XX, passou-se a mudar o paradigma de um Estado legislativo para o Estado de Direito, um Estado constitucional, onde o princípio que prevalecia é o princípio dos direitos fundamentais nas relações, principalmente nas relações privadas com a criação desses tribunais constitucionais. Isso também refletiu, obviamente, aqui no Brasil. Por quê? Porque a partir de 1988, com a Constituição Brasileira de 88, os princípios, principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana, começou a ter uma influência maior
nas decisões sobre os contratos privados. Então, aquilo que era considerado lei entre as partes passou a ter mais uma flexibilização na interpretação desses contratos pelo Poder Judiciário. E é isso que eu falo aqui, sobre o papel do juiz no Estado constitucional. O papel do juiz no Estado constitucional de direito e dos direitos fundamentais teve uma mudança muito grande, exatamente porque o juiz agora ele não pode mais interpretar um caso de uma inadimplência, por exemplo, de um consumidor que deixou de pagar as parcelas do financiamento do veículo, sem antes examinar as razões pelas quais este consumidor se tornou inadimplente. Porque aqui pode-se aplicar várias teorias do direito das obrigações, como, por exemplo, a teoria da imprevisão, que é o caso, por exemplo, do consumidor que deixa de pagar o seu contrato, a sua parcela do financiamento do veículo, porque perdeu o emprego. Ora, foi um fato que ocorreu posteriormente à assinatura do contrato, que embora ele pudesse prever que pudesse acontecer a despedida, né, a rescisão do contrato de trabalho, ele não pode deixar de adquirir um bem, como é um veículo, pensando que poderá perder o emprego e por isso ficar sem o bem. Então, ocorrendo essa situação posterior à assinatura do contrato, o Poder Judiciário tem que analisar o caso concreto, considerando essa situação posterior que ocorreu. Então, aí é o juiz no Estado constitucional, né? Esse papel do juiz é um papel mais moderno, ou seja, ele tem que analisar o contrato e as normas jurídicas, buscando o seu conteúdo de princípios e de valores, ou seja, enxergando a real situação para poder colocar essas partes, voltar com essas partes ao equilíbrio, né, contratual, sem que haja uma vantagem exagerada de uma parte em relação à outra. Ainda mais nessas relações entre consumidor e banco, nós temos aí sempre, né, um desequilíbrio muito grande, principalmente econômico. Por isso que a parte menos favorecida, que é hipossuficiente, que é o contratante, que é o consumidor, ele tem que ser analisado de uma forma diferenciada, ok? Então, a flexibilização do princípio pacta sunt servanda, que era o princípio que prevalecia até a segunda metade do século XX, né, como eu disse para vocês anteriormente, passou a mudar esse paradigma para uma maior flexibilização. Ou seja, o princípio da segurança jurídica dos contratos, que dizia que o contrato faz lei entre as partes, passou a ter uma interpretação diferenciada, mais relacionada aos princípios constitucionais de justiça e dos direitos fundamentais, principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana. Então, vários outros princípios passaram a ser protegidos pela legislação, e aqui no Brasil com o Código Civil de 2002, onde foram inseridos aí no Código de 2002 várias cláusulas chamadas cláusulas abertas, cláusulas que permitem o magistrado a interpretar de uma forma que ele possa ter uma maior flexibilização na interpretação dessas cláusulas contratuais, considerando sempre esses princípios de direitos fundamentais. Muito bem, e por fim, eu não poderia deixar de falar sobre a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações privadas e sua repercussão nos contratos bancários. Veja, as relações do cliente com o banco têm total inserção aí nesses princípios. Por quê? Porque as pessoas, os consumidores, quando buscam um banco para financiar algum produto, algum bem, ele precisa de ter uma segurança, obviamente. O banco precisa ter essa segurança, uma garantia de que vai ser pago essa prestação, mas, por outro lado, o consumidor precisa estar protegido também pelos princípios lá da Constituição, do artigo 1º e do artigo 5º, quando fala dos princípios, por exemplo, do contraditório, da ampla defesa, da dignidade da pessoa humana. O princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade, todos esses princípios constitucionais têm que ser observados. E aí por isso que nós falamos da teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais entre os particulares, que é quando o juiz vai interpretar esses contratos privados entre um consumidor e uma instituição financeira, ele vai sempre colocar na frente esses princípios, sempre observando a eficácia desses princípios entre os particulares. Por quê? São princípios que normalmente só se aplicavam quando
havia uma relação vertical, onde o lesado era uma pessoa física, um cidadão, e da outra ponta desta relação de conflito estava o Estado. E aí existem, obviamente, os remédios constitucionais para poder resolver esse conflito, que é o habeas corpus, o mandado de segurança. Mas aqui, nas relações entre os particulares, havia uma discussão muito grande da doutrina, principalmente nos tribunais e no STF, sobre a eficácia direta ou indireta, né, dos direitos fundamentais entre os particulares, que o STF, após várias decisões de vários casos, definiu que fica a critério do juiz fazer essa interpretação, né? Mas, de todo modo, isso vem mudando bastante. E essas teses têm que ser levantadas e abordadas por você, colega advogado e advogada, nas suas petições, nos seus recursos. É muito importante porque você já vai pré-questionando essas situações, esses artigos do Código Civil, para você subir um recurso, porque é tema que pode chegar, com certeza, ao STJ. Falando especialmente, né, desses artigos do Código Civil, que eu acabei de dizer sobre as cláusulas abertas, nós temos aqui, por exemplo, alguns princípios, como, por exemplo, a função social do contrato. Porque exatamente é dessa mudança de paradigma, porque o contrato entre os particulares deixou de ser um problema apenas entre as partes contratantes e passou um problema de todos, a ser um problema de todos. Porque na medida em que milhares, milhões de consumidores passem a inadimplir os contratos, isso se torna um problema para todo mundo. O Estado inteiro vai ter que pagar por isso. Por isso que o Poder Judiciário não pode se omitir. Ele tem que dar uma decisão, resolver esse conflito entre os particulares com base nesses princípios constitucionais. Eu separei aqui alguns artigos, por exemplo, do Código Civil, o artigo 422, que diz o seguinte: os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. São outros dois princípios que foram abarcados pelo Código Civil de 2002 e que a jurisprudência já estava há algum tempo, né, adotando nas decisões dos recursos. Então nós temos aí o princípio da função social do contrato, o princípio da probidade e da boa-fé. Temos também o artigo 113, que fala da interpretação da boa-fé. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração. É outro artigo de cláusula aberta que proporciona ao magistrado, ao julgador, né, essa ampla avaliação e interpretação das cláusulas contratuais. E nós temos também o artigo 187, que diz o seguinte: também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes. Então, todos esses princípios trazem uma nova dimensão contratual, né? Então, superou-se a tese pela qual o contrato visa principalmente a segurança jurídica, né? E aí passa a prevalecer, então, a questão da personalização do direito privado, e esta é a função dos contratos, porque tem uma repercussão para toda a sociedade. Então, esses novos princípios que foram recepcionados pelo Código Civil de 2002 em relação ao direito das obrigações, em relação aos contratos bancários, eles têm que ser observados a partir de agora, né? Já há algum tempo já vem sendo observado, mas nós, como advogados, precisamos alertar os juízes, os magistrados, para esses princípios, para considerar esses princípios na fundamentação das nossas peças, principalmente as petições iniciais, né? E os nossos recursos, tá bom? E aqui, mais uma vez, reforçando a questão da função social do contrato, o Código Civil, então, passou a declarar abusiva e ilegal e fazer as revisões dessas cláusulas ambíguas e que colocava o consumidor em desvantagem absolutamente, uma desvantagem exagerada em relação à instituição financeira. E com a incidência do Código de Defesa do Consumidor também, principalmente o artigo 51, que diz que essas cláusulas não podem ser ambíguas, não podem ser cláusulas que deixem qualquer dúvida a respeito dos direitos dos consumidores em relação à instituição financeira. É por esta razão, então, que nós devemos sim adotar esses princípios nas nossas fundamentações dos nossos recursos, tá bom? Bom, aqui termina então o primeiro bloco desse nosso curso sobre esse novo paradigma da interpretação do direito das obrigações e dos contratos bancários, e passamos agora então ao bloco 2, que vamos falar especialmente da primeira tese em que nós vamos abordar em nossos contratos, nossas petições, aliás,
que são os juros nos contratos bancários. Aqui nós vamos discutir, então, sobre a legalidade ou não da capitalização dos juros remuneratórios. Até o próximo bloco.